Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É hora de falar sobre os pets, conteúdo que faz parte aqui do Diário de Vacaria, e temos a alegria, o privilégio, certamente podemos usar essa palavra privilégio, de estarmos aqui semanalmente com uma das pessoas que entende demais do assunto. Deixa eu dar as boas-vindas à nossa anfitriã aqui, Jennifer. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Olá, Lucas, tudo bom? Mais uma vez estar aqui é um prazer, né, para a gente trazer conhecimento, falar desses assuntos aí que o pessoal precisa para cuidar melhor ainda mais do seu pet em casa. Bacana, gente. E também hoje temos uma convidada muito especial que vai me falar um pouquinho sobre o seu trabalho, nossa amiga Franciele Barbieri. Seja muito bem-vinda, Fran. Olá, boa tarde a todos que estão participando aqui do nosso encontro. Vamos desejar uma ótima conversa, temos boas novidades, muitos assuntos para tratar sobre os pets e vamos à nossa conversa, então. Que bacana. Pessoal, antes de começar o nosso podcast propriamente dito, a gente vai fazer só uma observação importante, hora de a gente valorizar quem valoriza esse tipo de assunto, quem valoriza falar sobre pet aqui na região dos Campos de Cima da Serra. Para falar sobre isso, eu queria que a Jennifer falasse um pouquinho sobre o trabalho da MV, essa empresa distribuidora muito importante na nossa região. Fala para nós, Jennifer. Isso, Lucas, a MW, ele é nosso parceiro, né, é nosso fornecedor, ele é fornecedor do laboratório Zoetis, e ele, enfim, é um laboratório que a gente tem uma confiança, trabalha há muitos anos já com esse laboratório, e eles estão sempre trazendo produtos de qualidade, né, sempre fazendo pesquisas, investem muito na questão da pesquisa para trazer produtos de excelência para o mercado veterinário, né, então, trazendo até muitas coisas na intenção da medicina preventiva, né, eles tem todo o arcabouço de vacinas, de antiparasitários, vermífugos, né, tudo muito visando a medicina preventiva, né, que é um dos nossos assuntos que a gente vai tratar hoje. Muito bem. Pessoal da MW, muito obrigado por apoiar nosso trabalho e por apoiar o Universo Pet, com toda certeza. Para falar um pouquinho, então, sobre a vinda da Franciele aqui no Diário de Vacaria. Fran, antes de mais nada, a gente precisa fazer uma breve introdução. Fala um pouquinho da tua formação, como que tu te conecta ao mundo pet. Bom, a minha formação em medicina veterinária já tem algum tempinho. Eu me formei na Universidade Federal de Pelotas. Eu fiz o programa de residência da Universidade Luterana do Brasil em Canoas e também concluí o curso de geriatria em cães e gatos no ano de 2020. A especialidade geriatria, ela começou a entrar no mercado com o aumento da expectativa de vida dos pets. Então, a partir do ano de 2017, 2018, é que começou a se intensificar um maior cuidado com os nossos pets idosos geriátricos. Então, dessa forma, a gente pode já começar a descrever um pouquinho da importância dessa medicina preventiva. Ela vai de encontro a essa sobrevida que os pets passaram a ter com essa evolução, é isso mesmo? Sem dúvida. Todo o cuidado que se teve desde o surgimento e da evolução da medicina veterinária foi aumentando a expectativa de vida dos nossos pets, e isso fez com que fosse necessário se criar uma área um pouco mais específica, assim como a gente tem na área humana, médicos geriatras. Se pensou nessa especialidade veterinária também, bem direcionada aos nossos pets idosos geriátricos. Uma das coisas bacanas para a gente conectar isso aí, né, Jennifer, é o lado até da questão da orientação aos tutores. E quando a gente fica pensando na questão de prevenção, qual que é a orientação que vocês, assim, principalmente lá na clínica, Jennifer, que tu passa para as pessoas entenderem esse momento quando o pet começa a ser um cãozinho mais idoso, um gatinho mais idoso? Uhum. Depois eu vou pedir para a Fran entrar nesse assunto das idades, exatamente na separação das idades, mas assim, a partir dos 6, 7 anos a gente já considera o pet idoso. E a partir dali tem cuidados mais especiais, específicos. Esse paciente já tem que visitar o veterinário com uma rotina maior, porque é a maior chance dele ter alguma doença crônica, escondida, né? E aí que entra muito a medicina veterinária preventiva, para a gente não esperar o pet ter sintomas. Essa é a grande orientação. Não esperar o animal ficar doente, né, apresentar sintomas para levar para o veterinário. E sim levar já antes, antecipadamente, para a gente fazer check-ups, fazer exames de sangue, de avaliação de imagem abdominal, como ultrassom abdominal, exame do coração, para saber se o coração está tudo bem com ele. Muitas vezes só na auscultação a gente não consegue detectar, precisa do exame específico para isso, e fazer todo esse check-up geral.
federal. Por isso tem certas classificações nas idades. Eu queria muito que a Fran falasse sobre essa questão das classificações, e aí, com base nessas classificações, tem determinadas rotinas com que esse paciente tem que mais frequência no veterinário por esses cuidados mais especiais. Importante. Fran, fala para nós aí. Perfeito. Então, a gente tem assim, os cães mini e pequenos, que são os cães que giram até aí uns 9 quilos, a idade sênior deles seria entre 9 e 11 anos. E ele passa a ser considerado geriátrico a partir dos 12. Os cães de raças médias, girando em torno de 9 quilos a 22 quilos, eles vão ser sênior entre 7 e 9 anos. E eles vão ser geriátricos a partir dos 10. Os cães de raças grandes, de 23 a 54 quilos mais ou menos, eles vão ser sênior dos 6 aos 7 anos e eles vão passar a ser geriátricos a partir dos 8, né? E tem uma diferença bem grande em relação aos gatos, né? Então, os gatos a gente classifica aí um gato de meia idade entre 7 a 10, um gato idoso entre 11 e 14 e um gato geriátrico a partir dos 15. Uma grande observação que a gente pode fazer em relação a um idoso e um geriátrico, uma diferença, assim, diria pontual. Um idoso é um cão com idade, porém saudável. Um geriátrico, ele já é um idoso que tem alguma patologia. Então, o trabalho da medicina preventiva, ele vem desde lá dos 2, 3, 4 meses de vida, com a vacinação, com prevenção de pulgas, carrapatos, mosquitos, que são os principais transmissores de doenças. E isso pode, né, e na maioria das vezes reflete na vida do idoso e do geriatra. E com o passar do tempo, a gente sabe que assim, uma das maiores afecções que acometem os nossos geriatras, vamos dizer assim, são as questões osteoarticulares. Então, eles sofrem bastante com artrites, com artroses, dificuldade de locomoção. Então, necessita de todo um cuidado, que a gente chama assim, um cuidado mais específico em relação à mobilidade. Muitas vezes eles têm questões alimentares, nutricionais, questões endócrinas, diabetes. Se a gente for listar, a gente consegue listar aqui no mínimo umas 15 afecções que podem comprometer esses nossos geriátricos. Então, quanto mais a gente trabalhar com a medicina preventiva, menos chance a gente vai ter de desenvolver alguma doença muito mais séria, né? A prevenção ainda é a melhor indicação. Tá bom, eu fiquei pensando em que momento esse cuidado especial que tu comenta que é importante ele ter, ele começa a ser detectado que chegou o momento. Porque a gente tem raças muito diferentes, a gente tem a questão de gato e cachorro, e aí eu, pelo menos assim, vejo muito a figura da veterinária no sentido de dizer assim, olha, tá entrando nessa janela. É assim? Como que vocês identificam? As idades, eu diria que se o animal é saudável e tá tudo bem com ele, ele vai, claro, vai fazer toda essa prevenção, como a Fran falou, desde o início da vida. Acompanhamento veterinário, eu diria que no mínimo uma vez por ano, o paciente tem que ir no veterinário, passar por uma avaliação no exame físico, né, fazer a vacinação ali quando ele é jovem e saudável. E os check-ups já podem começar ali nessa fase, sabe? Essa é a nossa ideia de trazer esse conhecimento, ensinar o tutor a cuidar e não só fazer o check-up quando é idoso. Quando é idoso, a intensidade desses check-ups, essas visitas tem que ser mais frequentes, mas mesmo no adulto jovem ali, ele já tem que visitar o veterinário como pelo menos uma vez por ano, né, com essa frequência. E quando ele se torna mais idoso, e às vezes a gente identifica alguma coisa nesses exames preventivos, talvez esses acompanhamentos tenham que ser ainda mais intensivos, né, Fran? Com certeza, principalmente no geriátrico, né? O idoso, ele já tem indicação de um check-up, eu diria no mínimo anual, né? O ideal seria que fosse semestral, né? Um idoso saudável, né? Semestralmente faz o seu check-up, né? Vai ao veterinário, faz uma avaliação clínica. Hoje nós temos muitos exames que podem nos ajudar.
Na época em que eu me formei, a gente tinha muita deficiência nessa parte de diagnóstico. Então, nós tínhamos que trabalhar mais com a clínica e não tanto com o auxílio dos meios diagnósticos. Hoje a gente tem infinitas especialidades, né, muitos meios de diagnósticos, surgiram excelentes produtos para a gente conseguir, e eu vejo que na minha carreira a gente conseguiu evoluir muito, né? Graças a isso a gente conseguiu chegar nos nossos geriatras. Então, sem dúvida, um check-up, eu diria semestral, se faz absolutamente necessário. Outro importante também que a gente pode falar bastante, Fran, é a questão da alimentação. A alimentação é um dos pilares para o envelhecimento saudável? Sem dúvida. Mais uma vez, né, a gente tem que ressaltar a evolução da medicina veterinária nesse sentido, né? Hoje nós temos um mercado muito amplo para alimentação, tanto de cães quanto de gatos, distribuído entre rações secas, rações úmidas, petiscos. E agora a gente tem muita especificação, tanto para faixas etárias, rações específicas para cães, para gatos, para determinada faixa etária. E nós temos as rações também, que são as chamadas rações terapêuticas. Por vezes, os pacientes têm alguma doença onde precisa uma restrição alimentar de gordura, por exemplo. Temos rações específicas para isso. Nós precisamos reforçar um pouco a parte cardiológica. O paciente está com uma sobrecarga renal, hepática. Então, para todas as patologias hoje, a gente já tem uma área da nutrição também que nos apoia muito, fazendo com que aumente a expectativa de vida dos nossos pets. Cara, que interessante essa evolução, né? Por isso que a gente tem essa sobrevida, né? Porque ele começa a receber uma alimentação correta, ele passa um acompanhamento, né? Desde uma fase mais inicial, e isso acaba fazendo com que o cachorrinho fique bem, o gatinho fique bem. Dá pra gente falar de algum tipo de doença ou alguma condição que acaba acontecendo quando o cachorro começa a ficar um cachorro mais idoso? Tem várias, né? Eu vou puxar aqui uma doença que ela não é assim, especificamente de um cão idoso, mas que vem chamando a atenção por conta dos nossos pets estarem frequentando regiões litorâneas. Então, nós não somos uma região litorânea, mas os pets que viajam devem se atentar para uma doença que se chama de dirofilariose. Essa doença ela é transmitida por um mosquito. Então, ela é classificada como uma verminose. Então, quem se desloca para o litoral precisa prestar atenção nessa questão. Jennifer, tu quer complementar um pouquinho sobre essa nossa doença mais recente aqui? Sim. A dirofilariose, então, é o chamado verme do coração, né? De repente, algum tutor já ouviu falar sobre esse nome. E ele é transmitido pelo mosquito, como a Fran falou. E aí, esse verme se desenvolve lá no coraçãozinho do pet e pode ocasionar uma doença cardíaca. E ela pode levar até a morte do paciente. Ela é fatal. Essa doença pode ser fatal com o desencadear da doença cardíaca. E o que a gente sabe? Que a gente não tem uma casuística grande aqui, porque a nossa região é fria, né? Mas é uma doença que em pets que viajam, que vão para essas regiões litorâneas, como tem muito vetor, que é o mosquito que transmite a doença, a gente começa a escutar colegas que começaram a pegar essas casuísticas. Então, é uma doença que o tutor tem que se atentar. Essa proximidade do tutor com o pet faz com que ele leve o pet para viajar junto, né? Vai para a praia, leva o pet junto, ou vai para regiões quentes, não necessariamente só na praia, mas a gente já nota que regiões muito quentes, onde tem o vetor, essa doença, ela tem uma casuística muito alta. E a gente está pegando pacientes, às vezes, aqui positivos devido a essas viagens. E aí os animais acabam trazendo a doença para cá. Então, é importante a gente prevenir. Aí tem a testagem que dá para ser feita para ver se o animal é positivo ou não para dirofilária, que daí fica as microfilárias, né? A fase jovem do verme correndo pela corrente sanguínea. E a gente detecta o teste através do sangue. E depois faz a vacinação, que dura 1 ano, é uma picadinha, né, que é através do ProHeart, né, que a MW trouxe para nós hoje o produto ali em destaque. Então, o ProHeart a gente faz a aplicação e a prevenção dura 1 ano. Então, é bem tranquilo, assim, para a gente fazer essa prevenção do animal, para ele Gabi, viajar. tá conseguindo mostrar aí o coração que apareceu por aqui hoje?
Primeiro coração que chega aqui, pessoal, nesse formato, é o coração que a ProHeart traz para nós aqui, para a gente poder entender um pouquinho mais desse universo. Uma pergunta também para a Fran. Fran, para conectar o assunto com a questão ali do cachorrinho, do gatinho, mas assim, existe uma diferença muito grande ao passar dos anos para o cachorro e para o gato? O cachorro, por exemplo, ele fica velho mais cedo, o gato já não aparenta tanto ficar velhinho. Como que é essa relação entre os dois animais? Certo. Os nossos cães, como comportamento, né, eles são de demonstrar as suas alterações de uma forma mais clara. Os gatos, geralmente, o comportamento deles é um comportamento mais tímido. Então, por vezes, a gente demora um pouco mais para perceber que o gato está demonstrando alguma alteração. Mas aí a gente tem uma diferença bem grande também entre espécies. Isso é muito bom que o cão demonstre de uma forma mais rápida, porque a gente consegue agir um pouco mais rápido. O gato, por demorar mais, às vezes, quando a gente vai fazer os exames, quando vai chegar num diagnóstico, a situação já está bem mais avançada. Então, por isso que a gente volta a bater na tecla de que a medicina preventiva faz toda a diferença. Não estou dizendo que nos cães não seja importante, mas especialmente nos gatos. Eles escondem muito as suas patologias. Então, a gente tem que correr na frente. Então, tem sim uma grande diferença entre cães e gatos. Patologias de cães, tá? Que mais a gente vê na vida de um geriatra, vamos dizer assim. Alterações cardíacas. Então, a gente já conversou agora sobre a dirofilariose, que pode ser um complicante com o passar do tempo, né? O paciente pode ser portador, pode não apresentar nenhum sintoma, então a gente faz o teste, aplica o medicamento, isso pode não nos causar uma complicação quando ele chegar lá com os seus 12, 13, 14, 15 anos. Independente disso, o nosso coração vai envelhecendo, o dos pets também vai envelhecendo, a gente tem quadros de insuficiência cardíaca. Hoje a gente tem exames, tem excelentes medicamentos que a gente consegue utilizar para o tratamento, né? A gente tem as questões endócrinas, né? Diabetes é um pouco mais comum em gatos, um pouco menos em cães, dependendo das raças também, varia um pouquinho com as raças. A gente tem uma outra doença um pouco mais preocupante, que é o hipercortisolismo, tá? Essa é mais específica para cães, mas a casuística vem aumentando bastante. Afecções oftálmicas, como catarata, por exemplo, já existe cirurgia para catarata em cães também, então há pouco mais de uns 9 anos é que se começou a ter mais rotina de realizar esses procedimentos cirúrgicos. Outra coisa bem importante, a saúde oral. Então, a parte da odontologia também é bem importante. Por vezes, a gente cuida de todo o restante e a parte odontológica, conforme o pet for engolindo bactérias ao longo da vida, né, em função do acúmulo da placa bacteriana na boca, a gente tem o depósito dessas bactérias no rim e no coração, ajudando a desenvolver alterações renais e alterações cardíacas. Então, de extrema importância a saúde bucal também. Alguns cãezinhos têm alguns distúrbios mais relacionados à alimentação, gastrointestinais, alergias a determinadas proteínas. Aí, mais uma vez, a gente fala sobre a alimentação. Temos alimentações específicas também para esse tipo de cães que têm essas alergias. Alterações articulares que atrapalham bastante, né? Limitam o movimento, causam dor. Então, hoje a gente já tem muita terapia que pode ajudar com isso. Existem anticorpos monoclonais que a gente consegue fazer a aplicação, que agem lá na articulação e melhoram a movimentação do paciente. Alterações neurológicas também. Algo que está começando a ser bastante utilizado na medicina veterinária é a utilização da cannabis medicinal.
Então, é possível utilizar a cannabis também para o tratamento dos animais. E eu vou deixar para a Jennifer agora a parte oncológica. Boa, importante de falar sobre isso. Inclusive, depois a gente vai fazer uma relação sobre a questão da família. Mas conta um pouquinho da parte oncológica também nesse período do cachorro e do gato, Jennifer. A Fran falou uma lista gigante, né, de problemas aí. A oncológica é outra nessa lista, né, dos pacientes idosos. Que nos check-ups, olha o tanto se eu for pensar aqui, o tanto de tumores silenciosos que tem na cavidade abdominal, que se tu não faz um exame de imagem, tu não detecta, né? Tumores em baço, por exemplo. O baço é um órgão que não causa sintoma no paciente. Simplesmente é um achado de muitos exames. Às vezes tu vai fazer um check-up geral ali para fazer uma limpeza bucal no paciente e tu detecta um nódulo no baço e aí de repente você salva a vida desse animal a tempo, porque você detectou antes daquele tumor estourar na cavidade abdominal, haver sangramento, e aí daqui a pouco não tem mais o que fazer. Então a importância do check-up é nesse sentido, para a gente detectar também na parte oncológica problemas que você pode tratar antes mesmo do paciente ter sinais mais graves, né? Nódulos cutâneos de pele, né? Que às vezes as pessoas ficam acompanhando aquele nódulo e vai deixando ele crescer e não trata, né? Então, quanto menor for o nódulo, quando a gente tratar, quanto menor ele for, é o melhor momento. Então, sempre ter aquele cuidado. Os tumores de mama nas fêmeas, em outubro, mês que vem, vai ser a nossa temática principal, né? O mês de outubro é com relação a essa temática de prevenção do tumor de mama. E aí, nas cadelas, nas fêmeas, né, mais idosas, é a nossa grande preocupação tratar cedo também o tumor de mama. Então, enfim, é mais uma lista de todos esses problemas que, se a gente detectar cedo ou antes mesmo do paciente ter sinais, é o melhor momento de agir para salvar a vida desse paciente. Uma das coisas que a gente tem que colocar é principalmente, a gente falou, acho que num dos últimos podcasts, a relação entre foi com o médico cardiologista que a gente estava comentando sobre o aspecto da importância da saúde humana, né, com a saúde dos pets, terem várias trocas entre médicos e veterinários, né? Mas da mesma maneira, quando a gente está falando como é que eu vou dizer assim, do processo oncológico, do processo de geriátrico, a gente tem que triangular isso com o aspecto da família também. Porque a família, no decorrer ali daquele processo de prevenção e também de um envelhecimento saudável, ela também assume um papel ali, o tutor, né? De fazer com que aquela fase, ela seja uma fase mais tranquila. Como que tu enxerga esse papel em relação a isso? O animalzinho, quando ele chega na sua fase sênior e geriátrica, invariavelmente é o momento que ele mais vai precisar do seu tutor. Porque ele não nos fala, ele não conversa com a gente, né? Ele não tem como se defender, não tem como dizer aonde está doendo, o que ele está sentindo. Ele vai mostrar em sintomas, né? Muitas vezes a gente precisa fazer adaptações em casa. Por exemplo, para as afecções articulares, o cachorrinho já não consegue mais pular no sofá, não consegue mais pular na cama, vai precisar fazer uma rampa, vai precisar do auxílio de uma fisioterapia. Hoje a gente tem a área da fisiatria veterinária, como a gente chama, então ajuda muito, né? Eles sentem dor, muitas vezes eles ficam mais inapetentes, né? Não têm fome por à custa de alguma doença. Eles precisam do tutor para que medique eles, né? Eles não conseguem tomar os seus remédios sozinhos. A gente precisa também encontrar maneiras de fazer com que eles ingiram as medicações que eles precisam. Por vezes, nós temos medicações injetáveis que ajudam muito com um efeito um pouquinho maior, mas o papel do tutor é essencialmente muito mais importante na fase dose geriátrica, porque o bichinho vai depender 120% do cuidado do tutor. É a fase mais delicada que a gente tem, né? Então, ele precisa desse apoio todo. Muito bem, eu acho que muitas pessoas acreditam que levar o pet quando tem problema é uma alternativa. Eu já entendo que o pet deve passar no veterinário com uma certa frequência para evitar que o problema seja detectado numa fase mais tardia, né? A gente precisa que essa relação cada vez mais seja maior. Gente, o que a gente pode deixar, na verdade, de orientação? Queria que tu trouxesse isso, Fran, para as pessoas entenderem como conduzir isso. Se tu fosse dizer assim, ó, 5 dicas, o que vem assim na ideia de vocês, porque, pô,
Pô, isso é uma fase que está acontecendo com muita gente agora. Com certeza. Então, assim, a gente tem várias dicas valiosas, né? A primeira delas é sempre prevenção, tá? Então, assim, existem vacinas. As vacinas, elas não são aplicadas somente uma vez na vida, né? Existe protocolo vacinal, o veterinário vai conseguir orientar, né? Vai evitar muita doença infecto-contagiosa. Muitas vezes a gente, cuida, né? Dá banho, vomitou, a gente trata o vômito, investiga, faz exames e esquece da vacinação. Então, a vacinação é importantíssima. O controle de parasitas. Ainda vou aproveitar para tocar em mais uma doença que está vindo com tudo. Eu digo vindo com tudo porque a gente ainda não tem assim um diagnóstico em massa, que se chama leishmaniose, que também é transmitida por um mosquito. Então, a gente tem vários produtos de uso tópico, tem coleiras que a gente consegue fazer com que o mosquito não se aproxime para picar o cão. Na época em que eu trabalhava em Porto Alegre, já era bem presente a doença na capital. Então, com certeza, a gente também precisa se atentar a isso aqui na região, mesmo dos Campos de Cima da Serra, mesmo sendo frio, temos mosquitos aqui. Então, prevenção, vacina, prevenção de ectoparasitas, endoparasitas, que são parasitas intestinais, precisa de um acompanhamento para fazer vermifugação. Nutrição do paciente é extremamente importante, que ele ingira a quantidade recomendada de proteína, de carboidrato, que o paciente que tiver com uma maior qualidade de nutrição, no momento que ele tiver que desafiar uma doença, ele vai estar mais resistente a isso, ele tem mais condições de se recuperar. Quando chegar na sua fase de idoso, a gente precisa fazer a troca de ração para uma ração específica, com nutrientes mais específicos para ajudar a melhorar a articulação, ajudar a melhorar a circulação, ajudar a melhorar o bombeamento cardíaco, a filtração renal. Então, é para isso que existem essas rações. As visitas frequentes ao veterinário, a realização dos exames são extremamente importantes. Utilizar as especialidades veterinárias que a gente tem disponível também faz diferença. Um profissional mais especializado que apoie. Hoje a gente tem a telemedicina, na veterinária também tem alguns profissionais que fazem esse acompanhamento, essa assessoria online. Daqui a pouco não tem um profissional na cidade, mas remotamente consegue apoiar o clínico. Então, assim, acho que esse combo de cuidados vai fazer com que o nosso geriatra tenha uma melhor qualidade de vida e possa ficar mais tempo com o nosso tutor, que é o que a gente quer. A gente quer que o bichinho viva com uma qualidade de vida e o maior tempo possível na companhia do tutor. Muito bem, Fran. Poxa vida, que aula, hein? Essa vai longe. Bom, Fran, Jennifer, primeiro, tem algum outro ponto importante para a gente fortalecer aí? Acho que uma última coisa que eu queria chamar a atenção é que, assim, se você tem um pet idoso em casa, né? Você tutor, tem pet idoso em casa, e às vezes quando ele tá tossindo, você leva no veterinário. Às vezes quando ele tá com nódulo cutâneo lá, uma bolinha você leva para atendimento. Mas às vezes ele tá mais quietinho, ele tá caminhando um pouquinho mais devagar, ele tá mais lento que o normal. E às vezes o paciente está com dor e ele não sabe relatar com dor. E o que eu escuto todos os dias no consultório? O tutor acha que o animal que é normal porque ele está mais velhinho. Só que muitas vezes esse velhinho não é normal ele estar daquele jeito. Ele pode estar com alguma dor ali, uma dor crônica, como a Fran falou ali, as artroses, as artrites, né? Às vezes hérnias de disco que começam a causar dores ali muito silenciosas, que o pet só fica um pouquinho mais quietinho, mais devagar, mais dormindo mais que o normal. Então, leve no veterinário, mesmo que você observe esses sinais que parece ser normal do idoso, mas na verdade não é. Muitas vezes tem uma dor escondida ali que a gente tem que investigar e tratar cronicamente, se for o caso, e aí a gente fazer fisioterapias, fisiatrias, enfim, nesse paciente para não deixar ele sentir dor. Muito bem. Fran, mais uma vez, muito obrigado. Quero que coloque aí mais um ponto. Vamos lá, conta para nós. Lembrei de tocar em mais um ponto que por vezes pode ser tabu com o cão geriátrico. A parte cirúrgica. Então, eu faço também a parte cirúrgica. Por vezes, o paciente precisa operar o joelho, operar a coluna, remover algum tipo de tumor, precisa passar por algum tipo de procedimento cirúrgico. E o tutor, muitas vezes, tem muito medo, porque ele é
idoso, sênior, geriátrico. Isso não impede do paciente passar por um procedimento cirúrgico. A gente tem exames pré-cirúrgicos, exames pré-anestésicos, que vão nos mostrar a condição do paciente, se ele vai ter condições de passar por um procedimento cirúrgico ou não. Se os exames estiverem ok, utilizando um profissional capacitado, a gente consegue passar pela anestesia, consegue passar pela cirurgia e ele vai ter uma qualidade de vida melhor, corrigindo o seu joelho, seja a sua luxação de patela, seja a sua ruptura de ligamento cruzado, né, que são as cirurgias invariavelmente mais comuns. Acidentes acontecem, pode ter caído do sofá, sido atropelado, alguma fratura, tem como corrigir. Então, assim, não é porque é um pet idoso que não tem condições de passar por um procedimento cirúrgico. Tem sim, desde que bem avaliado, bem acompanhado, tem total condições de fazer cirurgia, sim. Muito bem. Fran, muito obrigado por ter vindo até aqui, por ter compartilhado toda a sua experiência, que faz tanto sentido para todo mundo que está passando por um momento onde o seu cachorrinho, o seu gatinho está com uma idade mais avançada. Jennifer, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aí construindo essa página super legal, que é a página do Diário Pet. Para você de casa que acompanhou mais um podcast do Diário Pet, pessoal, que bacana a gente fazer o registro, e principalmente agora a gente tem que dar as boas-vindas, né, para a MW, essa empresa que representa, que trabalha com o laboratório Zoetis, é isso mesmo, né? E está trazendo hoje um produto bacana, trouxeram aqui para nós. Gabi, coloca aí na foto, tem aí um coração bacana, que é o coração da ProHeart, que fala justamente sobre o trabalho que eles fazem, sobre o medicamento que eles têm, que podem fazer a vida no seu pequeno animal por aí. Valeu, gente, continue conosco, a qualquer momento o Diário de Vacaria volta, trazendo informações do que é importante para a região de Vacaria dos Campos de Cima da Serra. Valeu, pessoal!